O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro vai sair da prisão? A denúncia contra Eduardo Bolsonaro tira o pai da prisão? É justa, injusta? Bom, eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e vou conversar com vocês sobre esses pontos, explicar tudo direitinho a respeito da denúncia feita pela PGR contra o Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Vamos explicar o que é isso e também quais são as consequências dessa denúncia, que denunciou ao Eduardo, ao Paulo Figueiredo, jornalista, mas não denunciou o Jair. E aí? O Jair com isso pode sair da prisão? Vamos lá. Mas antes de irmos lá, ativa o sininho, curte, compartilha, fecha o chat, curte, dá o like no vídeo e se inscreve aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade. Olha, está sobrando alguma coisa aqui, é uma ampulheta. Eu tenho uma ampulheta do século I aqui do meu lado e ela estava vazando no vídeo, mas é isso. Veja só, essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo é uma loucura, um abuso de autoridade completo da PGR, do Gonê, que é hoje, vamos dizer a verdade, o Gonê e a PGR são um puxadinho bem do mal feito do STF. O Gonê, assim como parte da polícia, fazem parte de um ecossistema que gira em torno do Moraes, gira em torno do STF, gira em torno do núcleo duro da Corte Suprema que manda no Brasil desde 2019, com o início dos inquéritos das fake news. Em primeiro lugar, vamos explicar. A acusação, né, a denúncia, é a de que o Eduardo e o Paulo Figueiredo estão tramando fora do país, denunciando o Brasil, e isso atrapalha o país, atrapalha a pátria e, portanto, faz com que o processo do Bolsonaro pai, seja atrapalhado e que os juízes se sintam coagidos no curso desse processo em razão dessa atuação do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Isso é loucura, loucura, como diria o outro, loucura completa. Primeiro que coação é um crime que está, acho que no 344, salvo engano, do Código Penal, e que simplesmente prevê que, durante um processo, se você interferir diretamente no processo com ações específicas que interfiram diretamente no processo, aí é coação. Sabe o que isso quer dizer? Por exemplo, o processo está para ser julgado, antigamente, né, quando tinha processo físico, você vai lá e joga fora os autos do processo, ou o processo está para ser julgado, você entra no julgamento e começa a fazer, durante a sessão, enfim, eu estou aqui imaginando apenas ideias com vocês, para mostrar que significa atuação direta, específica no processo, durante o processo. Não tem nada a ver com você denunciar ilegalidades e abusos do processo. Não tem nada a ver com você simplesmente entender que houve violações, que houve abusos e falar isso, contar esses abusos para nações estrangeiras, para organismos estrangeiros, para a ONU, para a OEA, para os Estados Unidos, para o Azerbaijão. Não interessa, isso faz parte do jogo. Quantas e quantas vezes eu, como advogado, durante um processo, vendo que um juiz agia de forma abusiva, fui ao CNJ reclamar daquilo, fui à OAB reclamar daquilo, fui já à ONU, à OEA reclamar daquilo. O Pedro Vaca veio ano passado aqui, reclamamos daquilo, e todos esses processos estão em curso. Todos os processos. Eu, por exemplo, quando veio o Pedro Vaca no ano passado, eu reclamei dos abusos ocorridos no início dos inquéritos das fake news, do qual eu fui o primeiro advogado. Também é coação no curso do processo, porque o processo não acabou. Os clientes que eu tinha lá em 2019 seguem sendo clientes porque eles não foram excluídos dos inquéritos, então não está no curso do processo. Se está no curso do processo, eu não poderia ter denunciado para o Pedro Vaca. Eu sou um criminoso ao denunciar. O Pedro Vaca também é um traidor da pátria ao vir ouvir essa denúncia. Uma loucura. É uma completa loucura isso que faz, infelizmente, a
PGR. O abuso aqui, o único ilícito dessa história toda é o da PGR. Abuso de autoridade, abuso de poder, por querer tornar ilícito aquilo que é lícito, torna ilícita a sua atuação, a PGR. Vocês entenderam? Quando a PGR tenta fazer algo que é lícito se tornar ilícito, ela faz da sua atividade lícita um ilícito. O ilícito é dela, não é do outro. O outro tem o direito. Quem denuncia abusos a um país estrangeiro age de forma completamente ilícita, é um direito. Aliás, quando você é um parlamentar, como no caso do Eduardo Bolsonaro, é um dever. O artigo 49, inciso 11 da Constituição, inclusive diz que é dever do parlamentar zelar pelas prerrogativas do Legislativo. E uma das prerrogativas, todas, aliás, prerrogativas, na verdade, estão sendo violadas pelo Moraes, pelo STF e, enfim, pelo Judiciário e o Estado brasileiro de uma forma geral. Portanto, não há nenhum ilícito, essa ideia de equação é um completo abuso e não faz sentido. E, por fim, a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro não foi denunciado. Então, ele foi preso com base nesse inquérito, no qual ele não foi denunciado. Então ele está no inquérito, esse inquérito que agora denunciou o Eduardo e denunciou também o Paulo Figueiredo, era nesse inquérito que a prisão domiciliar dele e todas as cautelares foram determinadas. Vocês entendem? Se ele agora não foi denunciado, caem todas as razões e causas e motivos para ele ser preso. É mais ou menos como se você falasse assim, olha, você está sendo preso por conta desse processo, acaba o processo, não tem mais a prisão. A prisão tem de ser revogada imediatamente. Se ele não foi denunciado, o processo contra ele, ou a denúncia contra ele, ou esse inquérito contra ele, melhor dizendo, acabou. Repito, hein, se o Jair não foi denunciado, o inquérito contra ele acabou. E se acabou, a prisão domiciliar determinada nesse inquérito também tem que acabar. Se cai o inquérito contra ele, cai tudo o que foi determinado no inquérito contra ele. Então, portanto, as cautelares e, portanto, também a prisão decorrente do descumprimento suposto das cautelares. Vocês entenderam? Então, o Bolsonaro tem de ser imediatamente liberto. Vai acontecer? A gente sabe que não. Óbvio que não. Muito provavelmente eles vão ignorar ou vão determinar prisão em algum outro dos milhares de inquéritos que eles inventam contra o Bolsonaro para ele seguir preso. Mas na estrita lei é isso que acontece, é isso que deveria acontecer. Portanto, abuso de autoridade da PGR contra o Jair Bolsonaro, abuso de autoridade contra o Eduardo Bolsonaro, abuso de autoridade contra o Paulo Figueiredo, e assim vamos um dia atrás do outro. Depois não sabem por que a Magnitsky está sendo aplicada. Um abraço. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.